Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? É uma grande honra. É uma grande honra estar aqui na FAPCOM e quero agradecer a esse convite e falar depois da professora Marilena Chaui. Me lembra um pouco uma história que eu vivi com o Tom Jobim. Eu fui receber o título da Ordem do Rio Branco numa mesma cerimônia em que recebeu o Tom Jobim. Claro que o Tom Jobim numa categoria muito mais elevada que a minha, e na conversa lá, entre uma coisa e outra, eu perguntei ao Tom, o que o Villa-Lobos significou para vocês? Aí o Tom falou, olha, Paulo Henrique, o Vila é a cordilheira. Nós somos o vale. Eu, o Pixinga, o Radamés, nós somos o vale. Então, eu queria dizer a vocês que a minha tarefa aqui é devolver vocês ao vale, porque vocês acabaram de viver na cordilheira do Villa-Lobos. E eu espero merecer a companhia do Pixinga, do Radamés e do Tom Jobim. Bom, eu queria me reportar a questões mais banais e lembrar, por exemplo, esse evento que está na nossa cabeça de hoje. O Brasil conquistou 19 medalhas, sendo 7 de ouro. Em Londres tivemos a 26ª classificação, aqui tivemos a 13ª, e a Folha de São Paulo disse que foi um fiasco retumbante, porque nós ficamos abaixo da meta que tinha sido fixada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Meta, como se sabe, é um objetivo, uma esperança, uma forma de incentivo, mas o fato concreto é que o Brasil teve um resultado excepcional. E isso se deve, sobretudo, a um programa chamado Bolsa Atleta, que começou com o governo Lula e se concretizou com a presidenta Dilma, através do ministro Aldo Rebelo, e que movimenta recursos da ordem de R$ 1 bilhão por ano. Esses recursos são distribuídos 60% pelo Ministério do Esporte e 40% pelas Forças Armadas. O que é a Bolsa Atleta? Qualquer atleta brasileiro que esteja entre os 20 melhores de suas modalidades, segundo a Federação Internacional dessa modalidade, ele automaticamente é inscrito na Bolsa Atleta. Não precisa pedir nada, não precisa pedir favor, não precisa se inscrever, fazer fila. Ele aparece lá, Federação Internacional de Judô, Rafaela, é uma das melhores. A Rafaela vai lá e se inscreve. Ela ganha o cargo de sargento, pode ser da Aeronáutica, da Marinha ou do Exército, tem um salário de R$ 3.200 por mês, direito à educação, direito à saúde, tratamento dentário, e tem duas obrigações: concorrer nas Olimpíadas Militares e defender as cores do Brasil em Olimpíadas Internacionais. Das medalhas que o Brasil recebeu, só duas não têm, são duas medalhas não vieram com atletas do Bolsa Atleta: o iatismo e o vôlei, e o futebol, claro. Agora, eu pergunto, por que ninguém sabe disso? E ninguém sabe disso. Que o Brasil fez um programa do Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta que botou negros discriminados, como a Rafaela, como o Isaquias, que aprendeu a remar a canoa no Rio de Contas, no interior da Bahia, porque é a única maneira de se ganhar a vida ali. Porque há um bloqueio da informação. Aqui se referiu brevemente a professora Marilena Chaui. Para falar um pouco desse bloqueio, tratar de um ponto desse livro que eu escrevi, quando o Roberto Marinho resolveu dar instruções breves e definitivas ao diretor de jornalismo da Rede Globo sobre como editar o Jornal Nacional, ele deu apenas 3 instruções. 3 instruções. A segunda instrução é
Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional, com exceção do Pelé. Terceira instrução: se o Brizola se jogar no trilho do trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e o Brizola morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode botar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Essa foi uma ordem que havia quando existiu o Brizola e que hoje permanece quando se fala em Dilma ou Lula, é a mesma coisa. Mas a primeira ordem que o Roberto Marinho deu ao Armando Nogueira, seu diretor de jornalismo, é, para mim, uma súmula genial e perversa que talvez nem o cidadão Kane, nem o William Randolph Hearst, que inspirou o cidadão Kane, do Orson Welles, talvez tivesse formulado de uma maneira tão breve, tão clara, que é: o Globo, ele se referia ao Globo e não à Globo, o Globo, Armando, é o que é, não pelo que publica, mas pelo que não publica. É genial. É genial. Ele entendeu tudo do monopólio. É o bloqueio, é o cerceamento, é não deixar ter o preto nem um desdentado. É essa a tarefa de um monopolista da mídia. No Brasil, nós temos 4 famílias. A família dos Marinho, da Folha, do Estado e da Abril. O interessante é que são, como indústria, 4 famílias decadentes, porque vocês sabem melhor do que eu aqui nessa sala, e essa é uma faculdade que investe nisso, que é a comunicação, sobretudo, e a partir de agora, cada vez mais, através da mídia digital e das redes sociais, com o uso do texto, com o uso da televisão, com o uso do rádio, mais distribuída, mercantilizada através das redes sociais. Essas são instituições decadentes porque elas não estão conseguindo fazer o pulo. E também porque hoje há uma distribuição ilimitada de pontos de difusão que faz com que a indústria de publicidade não saiba mais o que fazer. O presidente da maior agência de publicidade do mundo, a WPP, inglesa e americana, deu uma entrevista à Folha 15 dias atrás, dizendo: nós não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos como pegar o dinheiro do nosso anunciante e dar a ele a melhor destinação. O que está acontecendo? Quem é o principal cliente do Conversa Fiada hoje? É o Google. As agências, os clientes não precisam mais de agência, não precisam mais de nada. Entregam dinheiro ao Google e o Google vai dizer: põe um pouquinho aqui no Paulo Henrique, um pouquinho aqui no Nassif, um pouquinho aqui na Globo, um pouquinho aqui no Minucarta e acabou. Só que isso é distribuído infinitamente no que eles chamam nesse mercado de uma cauda longa, porque é uma cauda comprida com pontinhos pequenininhos. E como diz o blog Conversa Fiada, o Google vai googlar a Globo, porque a Globo tem uma estrutura de custos fixos. Cada vestido de uma atriz da novela das 8 é o resultado da feitura de 5 vestidos, para escolher um. Não há estrutura que sustente isso, a não ser com o monopólio absoluto das verbas publicitárias do Estado e da iniciativa privada. E ela não vai ter mais isso. Porque há, como nos Estados Unidos, uma migração crescente em direção à mídia online. A Folha está à venda, através do UOL está à venda, que sustenta a Folha. A Abril está quebrada, não tem quem compre. O Estadão está quebrado, não tem quem compre, só não fecha porque os bancos credores não querem que feche. E a Globo está à venda. Precisa saber quem vai comprar. Mas elas ainda fazem a agenda política do país, porque no Brasil a internet é cara, a telefonia brasileira privatizada pelo Fernando Henrique é a mais cara do mundo. Do mundo. E a TV é a maior fonte de informação do brasileiro ainda hoje. O senador Requião conta que logo que o Lula tomou posse,
ele visitou o Lula e disse: ô Lula, eu cheguei lá no Paraná, peguei toda a verba que ia para a repetidora da Globo, que o meu antecessor dava, e botei na TV estatal, a TV estadual educativa. Ela estava canibalizada, comprei equipamentos novos, contratei técnicos, contratei profissionais, enchi aquilo de professor, jornalista, estudante, sindicalista, transformei aquilo numa arena de debate público, de políticas públicas. E criei uma aula de teatro, uma aula de cinema, e aí fiz um acordo com o Chávez, entrei na rede da Telesur, passei a ser distribuído no sul da América do Sul. E por que você não faz isso, Lula? Tira o dinheiro da Globo e põe numa TV estatal forte. Aí o Lula falou: puxa vida, Requião, que ideia boa. Vai nesse corredor aqui em frente, entra na primeira porta direita e conta isso. Aí o Lula foi. O Requião foi. Saiu no corredor, entrou na primeira porta direita, era a sala do Dirceu. Contou a mesma história, e o Dirceu: mas Requião, você não sabe, Requião, nós já temos uma TV. A TV Globo. Disse o Zé Dirceu ao Requião. Quando o Lula foi eleito no ano de 2002, a primeira providência que ele tomou em relação à imprensa e à mídia foi, no dia seguinte, ancorar o Jornal Nacional, na bancada do Jornal Nacional, ao lado da Fátima Bernardes, quando ela ainda não vendia presunto. Quando a Dilma foi eleita, a primeira providência que ela tomou, depois de eleita, foi fazer uma omelete no programa da Ana Maria Braga, e a omelete deu errado. E o Brizola dizia que, quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio. O Vargas tinha a Última Hora, que ele ajudou a fundar com Samuel Weiner, com o dinheiro do Walter Moreira Salles. Tinha a Rádio Nacional, que era a rádio mais forte do país naquela época, era uma potência, a Rádio Nacional Estatal. O Jango tinha a Última Hora, e o Brizola governou o Rio com a Rádio Marinque Veiga e a TV Manchete, onde eu trabalhei. E eu recebi o meu salário na Manchete com o pagamento no Banerje, que era o resultado do empréstimo que o Brizola dava à TV Manchete. O que é que o Lula fez? O Lula, aos 44 minutos do segundo tempo, ou melhor, já na prorrogação, quase perto dos pênaltis, o Lula encomendou ao Franklin um projeto de lei de marco regulatório da comunicação. Um projeto, naquela época, muito bem feito, tecnicamente, hoje ultrapassado por causa da meteórica expansão dos serviços como o Google e Facebook. A Dilma pegou esse projeto, entregou ao Paulo Bernardo, o Paulo Bernardo botou na gaveta e deu uma entrevista à Veja dizendo que o projeto era incompetente. E o projeto de lá não saiu. O Lula e a Dilma criaram o que eles chamam de mídia técnica. A mídia técnica é a seguinte: não vamos mais distribuir verba de favor, de privilégio. Vamos dar segundo a audiência. Como diz o Requião, é tudo o que a Globo queria ouvir. Como dar dinheiro para a Globo? É tudo em função da audiência. E não foram à Europa, não foram à Argentina, para não falar em outros países lá do leste. Botar dinheiro na distribuição de informação pública. E aqui não houve a ousadia de se criar esse marco regulatório da comunicação, da indústria da comunicação, ficaram com medo da Globo, que chamou isso de censura, e tem marco regulatório nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, em qualquer democracia. E aqui se dizia que a melhor maneira de exercer a democracia
era usar o controle remoto. Não sei se vocês sabem, mas metade dos empregos da cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, deriva da produção para a televisão. Não é para o cinema. Porque as redes de televisão são proibidas legalmente, de produzir todo o seu conteúdo. Tem que comprar fora. Exatamente para exercer, para permitir que se crie uma indústria de produção de conteúdo que não seja aquele das redes. A rigor, as redes americanas, e aqui copiamos os Estados Unidos, só produzem o jornalismo. Nada mais é produzido em casa. E um ano eu compro do Joaquim, eu da NBC compro do Joaquim, no ano seguinte a CBS compra do Joaquim. Porque o Joaquim não tem compromisso nem comigo, nem com aquele. Vende para quem quiser comprar da melhor maneira possível. E aqui nós não criamos essa indústria cultural. Não criamos isso que os americanos cultivam com tanto orgulho, que é o que eles chamam de soft power. A capacidade de fazer com que todo mundo copie os americanos. Através do cinema, através da televisão, e agora através do Netflix, e agora através do Google, e agora através do Facebook. Porque o Google e o Facebook vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo. Menos a China e a Rússia. Por que o Brasil só tem, voltando ao tema que iniciei, por que no Brasil só tem um esporte? Por que a gente só ouve falar do Isaquias e da Rafaela de 4 em 4 anos? Ninguém sabe quem é a Rafaela. A Rafaela está na 3ª Olimpíada. O Isaquias está na 2ª. Por quê? Porque nós somos um país de um único esporte, porque a Globo tem o controle do esporte do Brasil. Ela põe no ar o que ela quer. Ela compra os eventos e não exibe. Porque ela tem o futebol e ela quer ser dona do futebol. E nenhum país civilizado do mundo entrega a sua seleção nacional de futebol a uma empresa comercial privada. Privada. Então, o Brasil teve esse neoliberalismo descrito pela professora Chauí, que foi a lei do passe, a corrupção desenfreada na CBF e a Globo, e o resultado disso foi a decadência do futebol brasileiro. O Brasil não tem um teatro brasileiro de comédia, não tem a Embrafilme, nenhuma democracia jovem do mundo, como, nos termos da democracia liberal, como Espanha, Portugal, Argentina, México, Uruguai, Chile, Equador, nenhum tem uma empresa de televisão forte como a Globo tem. E como disse o Collor uma vez a mim, só se governa o Brasil com uma rede de televisão para enfrentar a Globo. Nós não fizemos a lei de médios, do Néstor e da Cristina Kirchner. O que é que eles fizeram? Os argentinos convocaram a academia, os sindicatos, os partidos, e produziram um projeto de lei. Esse projeto de lei foi submetido ao escrutínio desses grupos, depois levado ao Congresso, depois foi aprovado pelo Supremo, mas teve um detalhe que fez com que a lei pegasse rapidamente, com que a lei pegasse e caísse no gosto do povo argentino. A Cristina fez um acordo com um gangster, e posso dizer isso que ele já está morto, não vai me processar, o Grandona, que era o presidente da Federação Argentina de Futebol, e comprou o Brasileirão da Argentina e a seleção da Argentina para a TV estatal. E distribuiu o sinal para todas as emissoras de televisão do país, para todo mundo poder ganhar dinheiro com futebol.
a televisãozinha de Córdoba, a televisãozinha de Mendoza, e não ser monopólio de uma só. E os jogos, durante a semana, serem às 8 horas da noite. Esse fenômeno incrível, lá tem jogo de futebol no meio da semana, às 8 horas da noite. Aqui é só depois que o mocinho beija a mocinha, na novela da Globo. E o que o Macri fez? Ele teve que mudar a Lei de Médios, porque a Lei de Médios quebrou a Globo da Argentina, que é o Clarim, que cometia o pecado ainda maior, que era distribuir o futebol no cabo, ou seja, o argentino, para ver a seleção da Argentina e o futebol argentino, tinha que pagar o cabo. Aqui, pelo menos, é aberto. O que é que o Macri fez? Ele começou a torpedear a Lei de Médios da Cristina, mas manteve o acordo com a Federação Argentina de Futebol. Porque ele sabe que esse era um instrumento político decisivo que ele tinha que guardar para ele próprio, tendo sido ele presidente do Boca Juniors, e dizem que contratou o Tevez, que todo corintiano sabe quem é, para ganhar o campeonato para o Boca Juniors no ano da eleição. Ele entende disso. E ele está mexendo na Lei de Médios e manteve um acordo com o futebol. Ou seja, nós criamos uma situação política em que não financiamos uma mídia independente, não enfrentamos a Globo e agora reclamamos. E agora reclamamos. E se temos hoje uma tarefa como essa que a professora Chauí menciona, que é denunciar esse conjunto de projetos de lei que vão destruir os direitos do brasileiro, e eu lembrei a ela que recentemente estive lançando o meu livro na Universidade de São Carlos, e um professor de física fez um estudo sobre o impacto da PEC 241 e concluiu que dentro de 2 anos as universidades federais vão fechar. É essa sociedade que nós ajudamos a criar. E quero dizer, e digo isso a todas as plateias sindicais onde fui vender o meu livro, que eu não vi um sindicato brasileiro ir para a porta do Congresso pedir o marco regulatório. Porque, como todos os ministros da Dilma e do Lula, o que eles querem é aparecer na Globo. E eu digo no Conversa Fiada, que nessa campanha para manter o mandato, que talvez seja infrutífera, a Dilma denunciou todos os crimes de que ela foi vítima e poupou o maior dos criminosos, que é a mídia, que ela não ataca. Até agora, fora do poder. E só ontem, o Lula deu a ideia de se criar um grande portal para enfrentar o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, como eu chamo no meu blog. O partido da Globo, da Folha, do Estado e da Veja. Só agora criaram um portal para enfrentar o PIG. Talvez não seja tarde. Porque, como diz o Lula, o dia 21 pode ser apenas o começo. Muito obrigado.